Boa noite a todos e a todas. Eu sou a professora Evaly, sou professora aqui na FETAC, campus de Carapó. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a disciplina Fundamentos de Língua Portuguesa, né? Essa disciplina que faz parte da grade curricular do curso de pedagogia. É uma disciplina que às vezes ela muda o nome de um curso, de uma faculdade para outra, né, no curso de pedagogia, mas ela sempre está presente no currículo, na grade curricular dos cursos de licenciatura em pedagogia, tá? Então, essa disciplina de fundamentos de língua portuguesa, ela nada mais é do que uma disciplina que vai auxiliar vocês, enquanto futuros professores, a pensar a prática de ensino e aprendizagem do ensino de língua portuguesa para os anos iniciais aí, de primeiro a quinto ano do ensino fundamental. Então, ela não é. Às vezes, os alunos se confundem um pouco e, pelo nome da disciplina, acham que essa disciplina vai nos ensinar um pouquinho de língua portuguesa, vai aprimorar os nossos conhecimentos de língua portuguesa, como a questão da escrita correta, a fala correta. Não, na verdade, essa disciplina ela não ensina isso, né? O foco dela está em trabalhar de fato os fundamentos, o que fundamenta, a teoria que fundamenta o ensino de língua portuguesa para os anos iniciais lá do ensino fundamental e a partir disso, para que nós possamos pensar em metodologias de ensino, né? E aí, essa é uma disciplina como qualquer outra disciplina, que ela não vai te dar uma receita pronta de como atuar como professor. Mas os fundamentos e as discussões do conteúdo, ele fundamenta o nosso pensamento enquanto professor, para a partir daí nós pensarmos, criarmos metodologias, né, ou até incorporar algumas metodologias de trabalho, né, de trabalho voltado para o ensino de língua portuguesa. Então, hoje nessa aula, a gente vai discutir um pouquinho, na verdade, vai ser mais um resumo geral dessa disciplina. Então, a gente vai conversar, a gente vai partir de um pressuposto histórico, né, da constituição dessa disciplina de língua portuguesa no Brasil, e a partir disso a gente já vai dialogando as práticas pedagógicas inerentes a esses períodos históricos, né, até chegar no que a gente tem hoje. E aí a gente vai comentar um pouquinho, bem rapidinho, sobre a questão do currículo para o ensino de língua portuguesa. Por quê? Qualquer disciplina que você for ministrar lá na educação básica ou em qualquer nível de ensino, ela tem uma grade curricular, quer dizer, os conteúdos básicos que precisam ser ministrados, né? Pelo menos em âmbito oficial. Então, a gente vai comentar um pouquinho a respeito desse currículo nessa aula de hoje, tá bom? Bem, então vamos iniciar aí sobre a constituição do ensino de língua portuguesa ao longo da história. Bom, é natural os alunos pensarem, enfim, as pessoas pensarem que o ensino de língua portuguesa ele começa no Brasil, lá no período inicial, lá no período do Brasil colônia, né? Em que os jesuítas vêm ao Brasil. Mas não. O ensino de língua portuguesa, de fato, ele demora um pouquinho de ser introduzido no currículo do ensino devido a algumas questões culturais, né? E no início do Brasil, no Brasil colônia, a língua falada, a principal língua falada, era o tupi ou as linguagens que foram originadas do tupi, né? Então, assim, a língua portuguesa, o português de Portugal, ele não era a língua principal, né, nesse período inicial. E aí, com o tempo, a língua portuguesa ela vai sendo introduzida no currículo, né? Ela vai sendo introduzida nas escolas como disciplina de ensino, mas ela não tem um caráter como hoje, que ela é uma disciplina base, né, do ensino. O foco dessa disciplina inicialmente era simplesmente alfabetizar os alunos para a partir disso para que eles pudessem compreender e aprender a gramática do latim,
Então, o foco era alfabetizar em língua portuguesa para posteriormente alfabetizar no latim, porque era o idioma tido como, naquele período histórico, né, até há alguns anos na história do nosso país, o latim era tido como um idioma da elite, né? Para ser trabalhada as literaturas, os livros de filosofia, todos escritos em latim. Então, o foco do ensino de língua portuguesa, inicialmente, era para alfabetizar as pessoas, para que a partir daí elas pudessem ser alfabetizadas no latim. E quando eu falo pessoas que seriam alfabetizadas no português para depois partir para o conhecimento no latim, isso não era qualquer aluno, né? Eram os alunos provenientes das classes mais abastadas, né? Porque a educação inicialmente para os indígenas e depois para a população mais geral, já era um ensino um pouco menos, como que eu posso dizer, não é tradicional, mas um pouco menos completo, não era tão completo, né? Então era mais o ato de aprender a ler e escrever, né? Só como base, né? Mas não como foco aí para o aprofundamento nos estudos, beleza? Então aí a gente vai dar um salto na história e a gente vai comentar a partir da década de 1950 no Brasil, sobre o ensino de língua portuguesa. Bom, em 1950, meados da década de 1950, o foco do ensino de língua portuguesa nas escolas era era tido a percepção de o ensino de língua portuguesa como uma linguagem, como expressão do pensamento. O que quer dizer isso? Bom, entendia-se que o ensino de língua portuguesa ele deveria estar centrado no ensino da gramática, e a partir disso as pessoas aprenderiam a escrever corretamente, a falar corretamente. E que essa escrita, né, era uma transcrição direta e perfeita do pensamento humano. Então, quer dizer, aquilo que eu falo, aquilo que eu escrevo, aquilo que eu falo, é a transcrição direta do meu pensamento, né, do pensamento do ser humano. Era essa a ideia que se tinha. Então, o foco do ensino era aquele ensino extremamente enfadonho, voltado para o ensino da gramática, as atividades relativas à gramática, tá? E era a partir desse estudo da gramática que vinha que originava as outras áreas da linguagem, como a escrita, a produção de texto, interpretação, a partir disso, né? Só que esse modelo de trabalho do ensino de língua portuguesa, ele foi muito criticado. Por quê? Nem sempre aquilo que a gente escreve é exatamente uma transcrição perfeita daquilo que a gente pensa. Vamos pensar. Quem nunca, na hora de escrever um texto, foi escrever e falou: e agora? Eu tenho essa ideia na minha cabeça, mas eu não consigo passar isso para o papel. Isso acontece, né? Ou às vezes a gente fala uma coisa, mas não era aquilo que a gente gostaria de falar. O que a gente pensou era algo diferente. Bom, aí a gente já consegue perceber que a fala e a escrita nem sempre é uma transcrição perfeita do nosso pensamento, né? Entre o pensamento e a escrita, a materialização desse pensamento, há muita coisa, né? Então, essa metodologia, além da metodologia de trabalho ser focado somente no ensino da gramática, né, a gramática ser o eixo principal, essa percepção do ensino de língua portuguesa foi muito criticada por conta disso, né? Em decorrência de achar que o pensamento, a gente consegue fazer uma transcrição direta e perfeita do nosso pensamento, beleza? Então, aí, nesse momento histórico aí da transcrição, da linguagem como expressão do pensamento, a gente vai ter o predomínio de um único gênero textual na escola, sendo trabalhado, que era o gênero literário, quer dizer, são os livros, os clássicos de literatura. Então, o aluno ele tinha acesso
aos textos clássicos de literatura. Não eram trabalhados outros gêneros textuais, como história em quadrinho, recortes de jornais, notícias jornalísticas, como normas técnicas, manuais, etc. Então, nesse momento, o ensino de língua portuguesa estava mais centrado numa questão bem mais técnica, não, nem é técnica, na verdade, numa questão bem mais tradicional, poderíamos dizer assim. Bom, seguindo aí, então, a partir da década de meados da década de 1960, com as críticas que tinham em relação ao ensino de língua portuguesa como expressão direta do pensamento, a gente tem uma modificação, uma outra tendência para o ensino de língua portuguesa adentrando a escola, que é a percepção do ensino de língua portuguesa como linguagem, como instrumento de comunicação. Então, quer dizer, ancorado na teoria da comunicação, né, vai estar o ensino de língua portuguesa. Então, o foco desse ensino de língua portuguesa com foco na comunicação é simplesmente que o aluno ele consiga aprender o conteúdo, aprender a ler e a escrever, para que ele consiga um, emitir uma informação e que ele consiga entender uma informação. Então, nada mais é o aluno, o leitor, nada mais é do que um ser que vai decodificar um código. Quer dizer, a percepção da linguagem nesse momento é de que a escrita é simplesmente um código que tem que ser simplesmente decodificado. Quer dizer, se eu tenho um bilhete na minha frente escrito, um bilhete que está escrito um recado da mãe para o filho, fui ao mercado, que o filho ele saiba simplesmente ler o que está escrito ali e entender que é um informativo, que a mãe não está, que saiu e foi a determinado lugar. Então, quer dizer, o foco do ensino de língua portuguesa era extremamente técnico, né? Extremamente técnico, e além de ser muito técnico, não tinha o viés crítico da leitura, de você fazer uma interpretação para além do que está escrito, né? Porque muitas vezes a gente pega um texto, e às vezes não precisa nem ser um texto para a gente ter que interpretar, mas um texto escrito, mas pode ser uma mensagem não escrita, né? Não escrita, uma mensagem simplesmente de cunho visual, que a gente precisa fazer a leitura dela e interpretar, né? Hoje em dia, com as redes sociais, é o que mais a gente vê, né? Tem contato. Vamos pensar aí, os memes, né? Que a gente gosta bastante, que a gente sempre dá risada. Os memes, muitas vezes, eles não vêm nem uma frase escrita, é apenas um desenho, né? Então a gente tem que olhar, fazer a leitura daquilo que quer dizer a partir do desenho, sem nenhuma escrita, né? Então veja, vai partir para algo mais do que técnico. Você tem que interpretar aquilo, você tem que analisar aquilo de acordo com o seu contexto social, senão você não entende o que tá querendo, o que a imagem está querendo informar, né? Qual que é a mensagem que está querendo ser repassada. Então, em decorrência disso, esse tipo de ensino ele começa a ser criticado também, né? Essa percepção do ensino de língua portuguesa muito técnico, só nessa função de decodificar um código, né? O foco era do ensino, na verdade, não só ensino de língua portuguesa, mas nesse período aí da década de 60 até o início da década de 80, meados da década de 80, o foco da educação no Brasil para a classe popular, para as pessoas menos favorecidas economicamente, o foco era um ensino bem mais técnico, só para que aquele sujeito ele conseguisse aprender a ler um manual, a entender uma instrução, mas nada muito aprofundado, né? Era só o básico mesmo, o foco era o básico do básico. Então, o texto, o leitor, a ideia de leitor, o leitor ele é tido como um sujeito passivo. Quer dizer, ele é um sujeito que ele tem que simplesmente ler aquilo que está escrito, ele saber ler aquilo e entender o recado, aquela mensagem,
pelo que está escrito, não para além do que está escrito, quer dizer, o que está escrito nas entrelinhas. Então, tem uma frase que vai expressar muito bem o ensino de língua portuguesa nesse período, que os autores costumam dizer que o dito estava no dito, quer dizer, o que estava escrito num texto, o que estava escrito numa mensagem, era aquilo que tinha que ser interpretado, nada mais, né? Quer dizer, nada para além daquilo, nada num viés mais crítico, num viés, numa leitura mais crítica, digamos assim, né? Então, a função do leitor era simplesmente extrair aquelas informações que estavam ali sem uma criticidade maior, né? Então, era o que estava escrito sem uma maior criticidade. E aí esse modelo de ensino, ele começa a ser muito criticado, né? Do ensino de língua portuguesa e do ensino da escola como um todo, né? Nesse viés mais que a gente costuma falar na área das pedagógicas, que é um viés tecnicista, né? E aí, a partir da década de 1980, a gente tem uma mudança na escola, uma mudança também na perspectiva de ensino, sobretudo do ensino de língua portuguesa, que o ensino de língua portuguesa ele começa a ser visto não como uma instrução puramente técnica, né, de codificação e decodificação de mensagens. Não, ele começa a ser visto como um viés um pouco mais crítico, né? E aí, gramática, produção de texto e literatura, leitura de um texto são três fatores que vão estar bem relacionados. Porque nos outros dois modelos que eu falei anteriormente, o foco estava nos exercícios enfadonhos de gramática, a produção de texto e a leitura não tinham viés tão crítico e também estava atrelado só mais à questão gramatical, né? Eu não sei se quem tá me assistindo tem alguém que tem um pouco mais de experiência. Se porventura tiver, talvez vai lembrar das aulas de língua portuguesa, né? Lá da escola, do colégio. Que tinha aqueles exercícios extremamente cansativos de gramática, de substantivo, adjetivos, de artigos, de flexão de gênero e simplesmente gramatical, né? Focado nessa questão gramatical. E que era extremamente enfadonho, né? Então, assim, a partir da década de 80, essa percepção ela costuma mudar, né? Ela tende a mudar, né? Ela tende a mudar e começa a se entender que, olha, o ensino de língua portuguesa, ele não pode ser um elemento desconectado do outro. Então, quer dizer, de que vale o aluno ele saber que cama, mesa, computador é um substantivo, saber que substantivos, decorar o conceito de substantivo, o conceito de adjetivo, e esse aluno não conseguir fazer o uso adequado dessas informações na hora da produção de texto, na hora da interpretação, né? Então, é para além desse ensino mais técnico que vem a tendência do ensino de língua portuguesa a partir da década de 80. E o foco está bem centrado no papel da leitura, da literatura. Quer dizer, os trabalhos da língua portuguesa vão partir dos textos, da literatura, né? Da contação de história para as crianças menores, né? Mas não o texto como pretexto, né? Como era em outros momentos da história. Mas o texto é como uma forma de interação do sujeito com o meio social que ele está inserido e aquele material escrito. Quer dizer, o texto que o aluno lê, o texto que o aluno tem acesso, tem contato, o aluno precisa fazer uma interpretação a partir do que ele conhece, a partir da vivência dele, do contexto social, né? Aí a gente pode pensar lá nos anos iniciais, né? Que a gente costuma trabalhar com alguns textos, alguns clássicos da literatura infantil, e a gente pode pensar como um exemplo, né? Vamos pegar aí a história
do Patinho Feio, né? A gente costuma sempre contar essas historinhas para as nossas crianças. Bom, e aí a gente conta essas histórias e a gente às vezes passa direto e logo dá uma atividade, conta a história e em seguida vem com uma atividade gramatical, circule o substantivo, circule o adjetivo, perguntas mais técnicas assim, né? E o foco da linguagem como interação social, que é o que vem sendo disseminado a partir de 80, é que a gente trabalhe para além disso, né? Que o aluno ele consiga interagir com aquele texto, que ele consiga pensar aquele texto dentro do contexto social dele, que ele consiga fazer a inferência literária, que é o que forma a base dos sujeitos críticos, dos leitores críticos, né? A questão da inferência literária. Inferência nada mais é do que você conseguir se colocar no texto. Porque a percepção que a gente tem a partir da década de 80 é que o texto ele não está pronto e acabado quando o autor termina. Muito pelo contrário, o autor ele deixa algumas brechas, algumas margens para que o leitor ele possa fazer possa fazer a sua interpretação, fazer suas conjecturas a partir daquilo que foi lido e da experiência que aquele sujeito tem, né? Então, é um clássico que a gente pode pensar a respeito, que não está acabado, que é da literatura brasileira, que é o livro do Machado de Assis, o Dom Casmurro, que a gente fica pensando, e aí, Capitu traiu ou não Bentinho? E é algo que ficou inacabado e que o autor deixa para que a gente faça as nossas conjecturas a partir da leitura. E aí alguns leitores vão falar assim, não, traiu. Outros vão falar, não traiu. Então, assim, quer dizer, é uma forma de interação do sujeito leitor com o texto. E isso é o que dá a base para a gente formar um sujeito pensante, não um sujeito meramente técnico, que vai fazer uma leitura técnica sem criticidade nenhuma. E como dizia, né, Paulo Freire, antes da leitura das palavras, né, nós precisamos fazer a leitura de mundo, a leitura do mundo. Então, os nossos alunos, antes de fazer essa leitura e das palavras, de aprender a ler, a escrever, eles precisam entender e compreender o contexto social que eles estão inseridos, né? E aí, quando eu fomento essa ideia de inferência, essa ideia do sujeito pensante, do aluno conseguir se colocar dentro de uma história, dentro de um texto, ele conseguir tecer uma consideração a respeito daquele contexto, daquela mensagem do texto, isso é a base para a gente formar sujeitos críticos, sujeitos reflexivos, né? Então, esse é o foco do ensino de língua portuguesa a partir da década de 1980, né? Então, não é algo extremamente técnico, mas o foco é formar o sujeito pensante, o sujeito. O aluno que ele vai conseguir se colocar dentro daquela história, que ele vai conseguir emitir um pensamento, né? E aí, a partir dessa ideia de ensino de língua portuguesa como instrumento de interação social, então agora o aprender a ler e a escrever, ele tem o foco que é do sujeito conseguir fazer essa interação social, né? É uma forma do sujeito interagir com o mundo, dele interagir com o meio, né? Então, vai surgindo algumas metodologias de ensino para ser trabalhado no âmbito do ensino de língua portuguesa. E assim, como eu disse inicialmente, nós não temos uma receita pronta, faça assim, faça assado, né? A gente não tem essa receita pronta. Mas nós temos algumas ideias a partir dos fundamentos, né? E aí eu vou trazer uma metodologia para vocês, que é uma das possibilidades, né? Que tem N possibilidades e ela também não é uma metodologia fechada, né? Você pode adaptar. Então, tem uma metodologia chamada de metodologia online e metodologia offline, né? Que quando a gente escuta esse nome, logo a gente pensa que está relacionado com a área da informática, mas não está, né? A metodologia online de interpretação de texto, ela tem o foco em trabalhar o texto com o aluno,
mas fazendo algumas pausas ao longo do texto que está sendo lido, para que o aluno consiga fazer a inferência, né? Para que ele consiga emitir uma opinião, um pensamento do que vai vir depois, com uma certa relação lógica, né? Vamos pensar que, lá na nossa historinha do patinho feio, você está contando a historinha do patinho feio, e aí você para em alguns momentos estratégicos, né? Que o professor tem um momento estratégico para parar da história, e aí você para e pergunta: e agora? O que vocês acham que vai acontecer, né? Ah, e o patinho feio? Tem uma parte, né, da historinha que ele vai migrando de um lugar para o outro. E agora, qual será o lugar que ele vai? E os alunos vão vão falando N opções, né? Eles vão falando várias coisas que nem tá na história, né? Ah, o patinho feio vai para minha casa. Ah, o patinho feio vai para tal lugar. E veja, não é o que está no texto, mas é uma forma dessas crianças elas colocar a imaginação para funcionar e pensar numa relação que tem uma relação lógica com o texto, né? E a partir disso pensar a possibilidade, o que vem depois da história, né? Uma forma de raciocinar. Então a metodologia online ela consiste em pausas estratégicas ao longo do texto, ao longo da contação de história, para que o professor incite a inferência, a capacidade de inferência do aluno, a inferência no texto, certo? Já a metodologia offline é uma metodologia em que o professor ele não faz nenhuma pausa ao longo do texto, ao longo da contação de história, e a interpretação dos fatos, a interpretação do texto, ela vem ao final. E essa acho que é a mais tradicional que a gente vê, porque quando a gente pega um livro didático, é o que a gente encontra, né? Vem um texto, um textinho, um poema que seja, e depois vem uma série de questões com interpretação do texto, né? E o problema dessa metodologia é que ela não fomenta a criticidade do aluno, a capacidade crítica, né? E a capacidade de produção textual crítica do aluno, né? Então, assim, são duas metodologias de trabalho, mas que têm os seus entraves, que têm os seus pontos favorecedores e os pontos não favorecedores, né? Mas que das duas, a metodologia online ela te traz mais possibilidades de trabalho de forma crítica, né? Olha, vamos pensar a história dos três porquinhos. Você está contando essa história, você pode contar ela de forma lúdica, você pode fazer uma roda de conversa, uma roda com os alunos e você contar essa história, dependendo lá nos anos iniciais, com fantoches, com palitoches, e você vai fazendo as inferências e você pode perguntar um exemplo, né? Ah, é a casinha ou a casinha do porquinho era de palha, né? E aí então o lobo soprou e derrubou, né? E aí você pode parar e pensar: ah, pessoal, olha, tem casas de palha. Ah, como que é a construção das casas? Quais são os materiais e tal? E nisso você já pode trabalhar até linkado com isso o ensino de geografia. O ensino de geografia quando fala sobre as características do espaço, né? Do espaço em que a criança vive, né? Então, assim, é uma forma de você poder trabalhar também outras questões e uma forma mais abrangente, né? Ah, todas as pessoas podem morar, todas as pessoas moram numa casa de concreto, de alvenaria. Não, e por que não? Quais os outros tipos, né, de moradia que existem? E aí você já ir trabalhando outras questões. Então, a metodologia online, ela te proporciona um leque muito maior, né, de interação com seus alunos e de trabalho, tá? Então, assim, em linhas gerais, é isso, mas é claro que a gente está falando aqui de uma forma bem resumida, né? E aí teria que se aprofundar um pouquinho mais para a gente poder compreender um pouco mais também o conteúdo. Bom, e
toda essa percepção, né, do ensino de língua portuguesa como interação, ferramenta de interação social, vai influenciar na criação do currículo de língua portuguesa que nós tivemos lá na década de 90, né, que foi em 1997 o surgimento dos PCNs, dos parâmetro curricular nacional, que a gente tem, dentre todos, a gente tem o de língua portuguesa, né, que ele tem um foco bem de interação social, né, e aí, após isso, nós temos agora, a partir de 2017, a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular. Então, lá está o currículo, quer dizer, o que a gente precisa oficialmente ensinar aos nossos alunos, né? E aí, a BNCC, ela já não tem esse foco tão forte, esse viés tão forte de interação social do texto, né? Mas não deixa, mas isso não quer dizer que você, professor, não possa trabalhar dessa forma, tá? Então, eu acredito que em linhas gerais seja isso. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma com a formação de vocês. E eu estou à disposição para eventuais dúvidas, para eventuais esclarecimentos. Se alguém quiser anotar, o meu e-mail é Evally, Evally, rodrigues@gmail.com. E é isso aí, pessoal. Eu espero até a próxima oportunidade e um grande abraço.